Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai falar sobre as instalações prediais de água fria. Então a gente viu lá o dimensionamento das redes de distribuição e a partir do ponto em que a gente tem a entrega da água pela concessionária, as edificações, os proprietários, eles vão fazer a ligação da concessionária para pegar essa água e levar até a edificação. Essa ligação é feita através do alimentador predial. E a gente vai começar agora a ver todos esses dimensionamentos que envolvem as instalações hidráulicas prediais. Então, essa parte que vem das instalações que são um pouco menos robustas, e a gente vai ver as especificidades no seu dimensionamento. Vamos lá? Então, as instalações prediais, elas são o conjunto de tubulações de equipamentos, incluindo reservatórios e os dispositivos que são destinados para abastecer os aparelhos e os pontos de utilização de uma água da edificação. A norma que normatiza todas as condições e recomendações, a respeito da execução e manutenção das instalações de água fria é a NBR 5626. E aí a gente tem ela, de fácil acesso, a que foi promulgada em 98, mas também tem uma nova que foi promulgada em 2020, tá? Nós vamos utilizar a NBR de 98 e se houver alguma modificação com relação aos parâmetros que nós vamos utilizar, eu aviso a vocês, tá certo? Bom, então algumas recomendações aí, as instalações prediais de água fria, elas devem ser projetadas de modo que, durante a vida útil do edifício, elas possam atender determinados requisitos. Quais são esses requisitos? A potabilidade da água, essa água foi tratada na estação de tratamento de água e ela é destinada ao consumo e é necessário que as tubulações, os materiais empregados nas tubulações, eles garantam que a água que foi tratada chegue com a potabilidade necessária para o abastecimento do consumidor final. Garantir o fornecimento de água de forma contínua em quantidade e pressão e velocidade adequadas, então não adianta eu ter a água disponível, mas que ela não atenda a esses critérios de velocidade, quantidade no caso vazão, e critério de pressão. Promover a economia, então evitar desperdícios e promover a economia de energia. Então, o engenheiro que está dimensionando as instalações prediais de água fria, ele deve ter em mente, que elas devem ser pensadas e concebidas, o estudo das instalações deve ser concebido de tal modo que se tenha o menor custo possível, garantindo a potabilização da água, o adequado fornecimento em quantidade, qualidade, velocidade e pressão, enfim. Possibilitar uma manutenção fácil e econômica, evitar ruídos, aí, então a gente tem limitações de velocidade e recomendações para a execução das prumadas de água de forma que não haja ruídos que causem incômodo no morador da edificação e proporcionar conforto aos usuários. Então, o projeto das instalações hidráulicas ele é composto por um conjunto de detalhes, de detalhamentos. Então, tem a planta baixa e das áreas hidráulicas, então são as áreas que serão atendidas pela hidráulica. Então, geralmente áreas molhadas, banheiro, cozinha, lavanderia, área de piscina, área gourmet, Então, deve ser elaborada a planta desses locais,
com a indicação, né, das colunas de água que vão abastecer cada um dos elementos. E a planta geral da instalação hidráulica, ela mostra o conjunto de ramificações do encanamento e os lugares por onde vão passar esses canos, com tamanhos e outros detalhes. E aí deve sempre se atentar, né, às interferências com o projeto arquitetônico, com o projeto estrutural e com todos os outros projetos relacionados aí à execução do edifício que podem interferir na passagem das tubulações, das canalizações, enfim. Então, deve ser feita a compatibilização. Cada vez mais o mercado ele exige do engenheiro que ele não chegue na obra para solucionar problemas, que ele chegue com o problema solucionado já antes dele acontecer, né? E aí são criados todos os dias formas com que o engenheiro ele possa lidar com isso e prever esses problemas. Então, hoje em dia a gente tem a tecnologia BIM, que possibilita, né, fazer a compatibilização de projetos arquitetônicos, elétricos, hidrossanitários. Então, ela possibilita aí uma maior interação das equipes que estão por trás do projeto. Isso é de extrema importância e é um diferencial no engenheiro atual, né? Além das plantas que vão indicar, né, as colunas que vão descer nas nossas edificações, nós temos também que fazer detalhes isométricos, né, de forma a especificar as tubulações, os diâmetros das tubulações. Então, aqui a gente tem uma coluna. A gente vai ver as nomenclaturas nessa aula ainda. Mas, enfim, a gente tem duas colunas de água fria que vão abastecer um banheiro, né? A gente tem o subramal do lavatório, da caixa de descarga, nós temos as válvulas de descarga, nós temos uma ducha, temos um chuveiro e um registro desse chuveiro, né? Esse é o registro de abertura, esse é o registro da coluna. Enfim, então os detalhes isométricos eles nos permitem ver, né, a altura dos pontos de utilização, os diâmetros das tubulações e como elas estão dispostas aí ao longo dos cortes, né, das paredes, das elevações. Então, aqui a gente tem um banheiro em detalhe isométrico e aqui uma cozinha, uma lavanderia, né, 2 tanques, uma máquina de lavar roupa. Então, deve ser feito aí as etapas gerais de um projeto de instalações hidráulicas. Ele engloba um pré-projeto, que aí o engenheiro ele vai levantar os pontos através de uma reunião, né, com o arquiteto e com o cliente. Então, quais os pontos de abastecimento, quais as finalidades de cada cômodo, quais as especificações do cliente em relação à hidráulica da casa dele, tá? Então, às vezes, ele quer um ponto para abastecer uma área que vai colocar jardim. Então, tem que ter tem que ser previsto ali um ponto, né, de torneira para poder fazer a irrigação do jardim dele. Com relação à piscina, aos banheiros, aos lavabos, enfim, deve ser tudo estabelecido no pré-projeto. E aí o engenheiro ele passa ao dimensionamento e os cálculos, né? Além disso, o engenheiro ele estabelece junto com o arquiteto o posicionamento dos reservatórios, enfim. E aí depois vai começar a dimensionar, fazer os cálculos e elaborar as pranchas que vão ser enviadas para a obra para execução propriamente dita, além dos detalhamentos, do quantitativo de materiais, enfim. No projeto é importante considerar, como eu já falei, a análise de interferência com o projeto estrutural e a compatibilidade com outros projetos. Então, imagina que eu não faça essa compatibilidade e preveja uma tubulação onde está passando uma viga extremamente robusta, extremamente carregada de ferragem
e não seja possível passar essa tubulação. E aí eu vou ter que desviar ela eventualmente lá no meio da obra, às vezes tem uma janela, uma alvenaria que não seja possível de fazer o desvio, né? E aí eu vou ter um problemão, que aí eu não vou conseguir abastecer um determinado ponto. Então a gente não quer isso, essa compatibilização ela deve ser feita previamente à obra, né, acontecer. E é o diferencial dos engenheiros de hoje em dia, eu acredito que seja. Então, além disso, deve ser feita uma escolha correta dos materiais, considerar sempre as resistências e as variações da temperatura dos materiais que a gente está utilizando nas nossas tubulações. Então, se eu tiver uma tubulação de água, eu tiver a necessidade de distribuição de água quente, então eu tenho que considerar que essa água ela tem uma temperatura que pode provocar a dilatação do meu material. Enfim. Às vezes a utilização de um material inadequado pode causar, né, um mau funcionamento da rede ou até a não aplicação, né, de uma distribuição. Então a gente tem que considerar todas as variáveis. E a proteção contra a interligação entre a água potável e a não potável. Então a gente tem um problema aí que ele é denominado retrosinfonagem, que é quando a tubulação de água, né, ela acontece de sofrer uma pressão negativa e aí pode haver entrada de água contaminada, né, água não potável na rede de tubulação. Então, devem ser previstas aí uma proteção contra esse problema. Bom, os componentes das instalações de água fria são o reservatório de água, né, quando a gente tem uma instalação de água fria é um sistema indireto, né, então com reservação, então a gente tem o reservatório. A partir aí temos o ramal predial, que ele conduz a água da rede pública até o imóvel, então leva a água até o hidrômetro, né, até o ponto de medição, que vai ser o cavalete, enfim. Nós temos o barrilete, que é a canalização horizontal que deriva dos reservatórios e vai alimentar as colunas de distribuição. A coluna de distribuição, que é uma canalização vertical que alimenta os ramais. Os ramais são as canalizações derivadas das colunas, né, e que vão levar a água para os subramais, e os subramais é a canalização que interliga os aparelhos sanitários, né, até o ramal. Então, aqui a gente tem um esquema do reservatório. Aqui a gente tem o barrilete, tá? 2 barriletes, A, B e DE. 2 colunas de distribuição, são BC e DE. Normalmente, as válvulas de descarga, elas exigem uma coluna separada para elas, porque elas demandam uma pressão maior, tá? Então, normalmente se dimensiona as válvulas sanitárias, válvulas de descarga, uma coluna apenas para elas. Nós temos os ramais, que derivam das colunas, né, e levam a água até os subramais, e os subramais que levam a água do ramal até o aparelho sanitário. E aí a gente tem 2 formas de fazer a alimentação de uma instalação predial, que pode ser pela rede pública de abastecimento, ou quando não tiver essa possibilidade, não tiver disponível o abastecimento através da rede pública, pode ser feita através de um sistema privado, né? E aí esse sistema privado ele pode ser através de privados, de poços artesianos. E aí é de responsabilidade do órgão público, né, que está gerindo aí os recursos hídricos, falar se é possível fazer a utilização da água dos poços artesianos, né, ou não. Então, quando a gente tem a alimentação através de poços artesianos,
a tecnologia dos poços ela vai depender, né, da tecnologia empregada, os métodos de proteção ao meio ambiente e de segurança e o sistema de operação. No poço artesiano convencional, a água permanece dentro do poço e ela vai ser bombeada para a superfície. Já nos poços artesianos surgentes, a água jorra naturalmente através de uma diferença de pressão com relação à superfície. E aí, né, a instalação do poço artesiano, né, é feita, primeiramente deve ser feita uma avaliação hidrogeológica para identificar a probabilidade de haver recursos hídricos suficientes para abastecimento, né, no local em que se avalia, e se houver disponibilidade hídrica, vai ser então elaborado um projeto construtivo para perfuração do poço. E aí nós temos poços pouco profundos e nesse caso o sistema mais simples para bombeamento é a bomba centrífuga, com uma tubulação de sucção e uma válvula de pé com crivo no interior desse poço. A altura máxima de sucção é de até 7 metros no máximo, tá? Considerando as perdas de carga, no caso de utilização de uma bomba centrífuga. Já em poços extremamente profundos, a solução é a utilização de uma bomba com eixo prolongado, uma das soluções, né? E aí o motor ele fica na superfície, ele vai acionar a bomba que tem um eixo vertical, né? Que está lá no interior do poço. E a altura H agora não é mais a altura de sucção, e sim uma altura de recalque. E nesse caso é utilizado para profundidades de até 300 metros. Bom, a gente viu, né, o dimensionamento das bombas em relação à altura de recalque, à altura de elevação das bombas. Então, a gente sabe dimensionar essa parte de estações elevatórias. No caso da entrada através da rede pública, né, então a gente viu entrada de forma privada e aí através de sistemas privados, e agora a alimentação é feita pela rede pública. Nesse caso, a alimentação do prédio ela vai ser feita pelo ramal predial, né, que é executado pela concessionária que está responsável pelo abastecimento. Ela interliga a rede pública de distribuição de água até a instalação predial. Esse é o ramal predial. Então, antes de solicitar o fornecimento de água, o projetista ele deve se atentar, ele deve fazer uma consulta à concessionária para obter algumas informações com relação à oferta de água no local que ele está fazendo esse dimensionamento, tá? Então, ele deve perguntar à concessionária quais as eventuais limitações de vazão, se há uma limitação de vazão, né, que possa restringir a utilização de algum aparelho ou dimensionamento de alguma peça. Se há, qual é o regime de variação das pressões, então se há ou não necessidade de colocação de um reservatório para fazer esse equilíbrio de pressões e de vazões. Quais as características de potabilidade da água, né? E qual a constância do abastecimento. Isso é muito importante para determinar, né, se vai haver reservatório, se não, qual é o volume do reservatório que eu tenho que ter caso eu tenha um abastecimento inconstante, então eu tenho que ter um reservatório maior, né, para poder abastecer mais tempo, né, o meu consumo. E aí o ramal de abastecimento, né, que é aquele que liga a rede pública até o sistema predial, é feito a partir do encanamento distribuidor público por meio do ramal predial. Então, ramal predial ou ramal externo é o trecho do encanamento entre o distribuidor público de água, que está em frente ao prédio, e a gente viu, né, como esse distribuidor público ele chega no prédio através das redes malhadas, né, que são as mais recomendadas aí para áreas urbanas, que tem um crescimento bilateral, né, e não só em uma direção, até
o aparelho medidor ou limitador de descarga, né? E esse aparelho medidor é o famoso hidrômetro, que é onde a concessionária ela vai avaliar qual o consumo de água da edificação. No caso de não haver a possibilidade de instalação de um hidrômetro, pode-se utilizar dispositivos limitadores de descarga, né, para controlar aí, para que a vazão fornecida seja uma vazão controlada pela concessionária. Nós temos também o ramal interno de alimentação, ou o denominado alimentador predial, que é o trecho do encanamento que vai levar a água desde o hidrômetro até o ponto de utilização, até a primeira derivação da utilização de água, né, no caso de não haver um reservatório, ou até a válvula de flutuador, né, na entrada do reservatório. Então, aqui nós temos, eu não sei se a minha seta vai aparecer para vocês, as últimas aulas não apareceu, mas eu espero que dê para entender. Nós temos o ramal predial, né? Aqui o sistema público de água, né? É a rede de distribuição pública, que ela vai... E aí nós temos uma derivação, que é denominada ramal predial, né? Ou ramal externo, que vai até o hidrômetro, até o cavalete. Tá? Aqui na calçada, nós temos um registro, né, de uso da concessionária para que ela possa, né, controlar, fazer as manutenções e controlar o fornecimento de água à edificação. Aqui nós temos a casa que abriga o cavalete. O cavalete, que é a tubulação, né, que comporta o hidrômetro, o medidor. Nós temos o hidrômetro, e aqui, a partir da saída do cavalete até a distribuição aqui, né, no ponto 1, que é o reservatório, nós temos o alimentador predial, né, que é essa tubulação aqui de número 14. E aí chega no reservatório, que é o número 1. No reservatório nós temos um ladrão, né, que é para evitar a cheia da caixa d'água e que ela transborde, né? Então o ladrão ele faz essa regularização do nível da caixa d'água, caso ela atinja a sua capacidade máxima de suporte. Uma tubulação de limpeza, que é localizada no fundo da caixa d'água. O registro, né, para fazer controle, manutenção. As colunas de distribuição, que vão ser levadas para os ramais e para os sub-ramais. De maneira geral, então, todo o sistema público ele exige a colocação do dispositivo medidor, né, que vai ser chamado o hidrômetro. Esse dispositivo vai ser instalado num compartimento, que pode ser de alvenaria ou de concreto armado, juntamente com um registro de gaveta, e a canalização que comporta esse medidor é o cavalete. A canalização que liga o cavalete ao reservatório interno, né, alimentador predial, ela geralmente é da mesma bitola, ou seja, do mesmo diâmetro do ramal predial, que interliga a rede pública à rede a instalação predial. Então, nós temos que, no geral, o ramal predial, o alimentador predial, o hidrômetro e o cavalete, eles possuem o mesmo diâmetro. A localização desse compartimento, né, dessa casa que vai abrigar o cavalete, vai depender do posicionamento onde está colocado os ramais de entrada de água e de energia na rua, né? E de qualquer maneira ele deve ser localizado no projeto arquitetônico de forma a facilitar a leitura pela concessionária. O ideal é ter que os painéis de leitura eles estejam voltados para o lado do passeio público, para que eles possam ser lidos mesmo com a casa fechada ou mesmo que não haja morador nessa casa, né? Então, aqui é a forma ideal de se colocar o hidrômetro, né, de fácil acesso para a leitura. Bom, nessa aula o objetivo era introduzir os conceitos a respeito de instalações prediais com vocês. Eu espero que tenha ficado claro.
e a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada!